graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com grande alegria que iniciamos mais uma semana juntos para adorarmos ao nosso Pai Celestial. E eu te convido a, juntamente comigo, iniciarmos esse culto de louvor e adoração ao nosso Pai, fazendo uma oração. Amém? Feche os teus olhos e vamos falar com o Pai. Paizinho de amor, rendemos-te graças pela tua bondade, pelos teus cuidados, rendemos-te graças, Senhor, porque sabemos que este ano está se findando. Estamos, Senhor Deus, já em dezembro e daqui a uns dias estaremos iniciando uma nova etapa, um novo ano. Mas queremos, Senhor Deus, te render graças porque até aqui a tua boa mão tem cuidado, tem provido e tem nos sustentado. Pedimos, Deus, que o Senhor alcance, ó Paizinho de amor, todos aqueles e aquelas que invocam o teu nome neste momento, que assim como nós se encontram reunidos e que a tua palavra, os momentos de louvores, Senhor Deus, venham, ó Paizinho, aumentar a nossa conexão contigo. Pai, pedimos que o teu Espírito Santo, o nosso Consolador, o nosso Ajudador, ele venha, Senhor Deus, trazer aos nossos corações, através desse momento cultico, aquilo que nós necessitamos. Assim oramos e entregamos as nossas vidas e pedimos, humildemente, Espírito Santo, vem receber a nossa adoração, este culto que prestamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Mais uma semana, como eu disse, mais um momento onde nós sabemos que Deus tem nos sustentado. Sabemos e reconhecemos o poder do nosso Deus. O nosso Deus não falha, o nosso Deus não vai falhar, porque Ele é o nosso Pai, Ele é poderoso. Amém? E eu não sei o que você enfrentou nessa semana que passou, mas eu quero declarar nesta noite para você que mantenha-se conectado na palavra de Deus. Mantenha-se firme no caminho do Senhor, porque Ele não vai te desamparar. Amém? Nós estamos no quarto domingo do Advento. E antes mesmo de fazermos a leitura de abertura deste domingo, eu gostaria que você parasse um pouquinho para analisar. Natal está chegando. Com Natal, muitas festas, ou pelo menos seria assim. Mas independente de como será esse momento de 24 para o dia 25 na sua vida, em sua família, eu quero te dizer que Deus, por amor, enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para ser o nosso Salvador. E nós estamos à espera desse momento de festejarmos e nos alegrarmos pelo nascimento do menino rei. Sabemos que essa data é uma data comercial, mas também traz para a minha vida e para a sua vida a alegria de algo novo. Que hoje, neste quarto domingo do Advento, nós possamos manter firmes em nossos corações a alegria e a esperança de algo novo. Amém? Façamos a leitura no livro dos Salmos, número 89, versículos 1 a 4, que diz assim: Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade tu a confirmarás nos céus, dizendo: Fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Amém? Nosso Deus, como eu disse desde o início, é um Deus que permanece fiel. Desde os tempos antigos até o tempo vindouro, o Senhor permanece fiel porque Ele não muda. Amém? Vamos agora manter a nossa mente, o nosso coração
ligados ao trono da graça do nosso Pai Celestial. E ao som deste hino, nós vamos nos colocar diante de Deus, reconhecendo que falhamos, mas que também arrependidos estamos. E vamos humildemente pedir perdão a Deus. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Pai, estamos neste momento prostrados diante de Ti, porque queremos, Senhor Deus, fazer parte daquele grupo de pessoas que sinceramente se arrependem dos seus pecados e têm amor para com o próximo. Daqueles e daquelas que desejam viver uma vida nova em harmonia com a Tua vontade. Ó Pai, pedimos que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Reconhecemos que pecamos contra Ti e o nosso próximo. Por isso, Pai, nós estamos agora humildemente pedindo a Ti o perdão. Ouve a nossa confissão, Paizinho de amor, porque sabemos que pecamos por pensamentos, pecamos, Senhor Deus, pelo mal que temos feito para com o próximo, por palavras que entristecem o Teu Santo Espírito. Deus, tem misericórdia de nós. Perdoa, Pai, o nosso pecado. Queremos, Senhor Deus, ter liberdade para Te servir com a nossa vida, com a total inteireza do nosso ser. Que o Teu nome seja glorificado para a honra e para a glória do Teu santo nome, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. É que oramos agora. Amém. Amém. Certos de que estamos com os nossos pecados perdoados e que temos liberdade diante de Deus para adorá-lo, vamos louvar ao Senhor com o hino do nosso cenário. Amém. Cantemos com alegria o hino Nasce Jesus. Nasce Jesus, fonte de luz, nascem os anjos cantando. Nasce Jesus, é nossa luz, das trevas vem dissipando. Nasce Jesus,
liberdade de entoar. Eu gostaria de ler o versículo 15 do mesmo Salmos que nós lemos no início do nosso culto, que diz assim: bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Amém? Esse é o que o salmista coloca aqui, deixa claro para a minha vida e para a sua vida. Que nós somos um povo bem-aventurado, nós somos um povo feliz, um povo abençoado. E é com o coração grato que temos a liberdade de entregar o nosso dízimo, de ofertar com alegria a obra do Senhor. E você tem liberdade de fazê-lo. E eu sei que no decorrer da semana, você que vai separar o seu dízimo, separar a sua oferta, você faz isso porque você conhece o Senhor. Porque nós somos um povo que obedecemos a palavra de Deus, que estamos alegres em poder servir e abençoar a sua obra na terra. E é por isso que nós vamos louvar ao Senhor com o ministério de louvor. Vamos colocar diante de Deus aquilo tudo que Ele tem nos proporcionado na área da saúde, na área relacional e também com os nossos bens materiais. Fazemos isso com alegria, porque tudo que temos e que somos vem do Senhor. Vamos louvar ao Senhor e com este louvor nós estaremos consagrando as nossas vidas, o nosso dízimo, a nossa oferta e também rendendo adoração ao nosso Pai Celestial. Glória a Deus, aleluia. Cantemos com alegria esse cântico. A casa é sua, a casa é do Senhor. Nossas vidas são a habitação do Espírito Santo e devem continuar a pertencer ao Senhor. E essa música diz justamente isso, que Jesus é bem-vindo aqui, Jesus é bem-vindo neste lugar, Jesus é bem-vindo aí onde você está, Jesus é bem-vindo na vida de cada um de nós. Cantemos com alegria. Seja bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, desvazio de mim, desvazio de mim.
Seja bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, mesmo assim de mim. Mesmo assim de mim. Só para o teu vento, Senhor. Só para o teu vento. Com o teu trono reina. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra nós. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, a casa essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Apareça, o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus. Aleluia. Glória a Deus, amados irmãos, cantemos com alegria o cântico Isaías 9, que diz justamente que um menino nos nasceu, que um filho se nos deu. Esse menino é Jesus, esse menino nasceu e nasce em cada vida, em cada coração, todos os dias. Cantemos com alegria. Aleluia. Menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus, ele debaixo de tuas asas eu me escondi.
Aleluia. Glória a Deus. Cantemos com alegria o cântico Reina em mim. Aleluia. Que o Senhor possa continuar reinando em cada vida, em cada família, nesse dia, durante todos os dias de nossas vidas. Amém. Uma coisa só, meu desejo.
de adoração. Eu quero que você esteja preparando agora a sua mente, você esteja preparando o seu coração para ser ministrado com a palavra de Deus. E que o pastor Misael venha ser um canal de bênçãos na minha vida e na sua vida neste momento. Que possamos ser alimentados e, de uma certa maneira, direcionados por Deus através da ministração da sua palavra. Oremos pelo pastor Misael. Paizinho de amor, rendemos-te graças por toda a liberdade que tivemos até este momento, neste culto que é somente para ti. Louvamos-te, Deus, pela leitura da palavra que foi feita no início. Rendemos-te graças porque podemos nos alegrar, podemos, Senhor Deus, festejar através dos cânticos, através das nossas vidas, dos nossos dízimos e ofertas, porque tudo, Senhor Deus, contribui, Pai, para que venhamos ter este momento de total dependência de Ti. E agora que vamos receber a Tua palavra, que o nosso coração e que a nossa mente, ela venha, Senhor Deus, absorver aquilo que o Teu Espírito Santo tem para cada um de nós. Abençoe a vida do Teu servo e que venhamos a nos alegrar, a deleitarmos na Tua palavra. Oramos neste momento agradecidos. Amém. O texto da meditação de hoje encontra-se no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 21, versículos de 1 a 20. Se você tem a sua Bíblia impressa, melhor ainda, acompanhe nela. No entanto, se você opta em fazer a leitura pelo celular, ou pelo tablet, no computador, não tem problema. Coloque aí esses aparelhos a serviço da espiritualidade. Vamos ler o texto. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso e todos os que souberam disso rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque, e disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, afinal, ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e o anjo do céu chamou Agar e lhe disse: o que aflige, Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo.
Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Agar entrou em uma história que ela não pedira, não havia planejado. De repente ela estava lá. O seu ventre foi entregue para sua senhora, Sara, para que por meio daquele ventre Sara pudesse ter um filho, já que ela era estéril, como nós conhecemos bem a história. Acontece que essa história é muito interessante, porque traz para nós o que se pode aguardar das pessoas e o que se pode aguardar de Deus. É bem notável que aquela mulher Agar, quando ela podia prestar um serviço, quando ela tinha algo para oferecer que a outra não podia ter, ela era benquista, ela passou a ter um olhar especial. No entanto, quando ela não tinha mais serventia, foi rejeitada, foi dispensada. E aqui nós temos um misto de acontecimentos ruins na vida de Agar. E eu vou chamar de convergência de coisas ruins. Ela sofreu ingratidão, porque ela havia dado o seu ventre para que Sara pudesse ter um filho indiretamente por meio dela. E agora Sara dispensa Agar, manda ela embora, pressiona Abraão para que mande aquela mulher embora, para que vá por um caminho que ela não conhece, vagando pelo deserto de Berseba, com um filho pequeno, correndo perigo, além do perigo de criminosos, o perigo da sobrevivência, o medo e tantas outras circunstâncias que envolviam naquele cenário que aquela mulher se encontrava. A ingratidão sofrida por Agar. Além da ingratidão, temos a rejeição. Aquela mulher fora rejeitada, apesar de todo o bem que ela fez. E se Sara não tivesse conseguido ter Isaac, como é que seria? Mas por ter tido seu filho, agora Sara dispensa, rejeita a Agar, que tanto lhe servira na sua casa. Também nós encontramos em Agar uma mulher que, além da ingratidão, além da rejeição, Agar também sofrera a falta de direção. Aquela mulher agora tinha sido colocada no deserto e tudo que ela tinha recebido era uma botija de água e um pouco de comida, só. Mas para onde que ela iria? Aquela mulher não tinha direção. O seu povo estava muito distante dali. Há muitos anos ela servia a Abraão. Aquela mulher nunca tinha decidido por si mesma para onde ela iria, suas próprias vontades, haja vista que ela era escrava. Então, sempre Abraão, ou a esposa de Abraão, Sara, é que tomava as decisões por ela. E agora aquela mulher tinha que tomar decisão sobre a direção que ela teria que tomar na vida. Uma situação inédita, um momento novo na vida dela. Além da rejeição, da ingratidão, da falta de direção, agora aquela mulher também tinha o desamparo. Sempre vivera ali com os seus amos, com os seus patrões, que lhe davam tudo. Ela não precisava se preocupar de onde viria o alimento. Os seus patrões dariam um jeito, colocariam os empregados para trabalhar, para gerar alimento, para gerar sobrevivência. E ela sabia que de uma forma ou de outra o alimento sempre chegaria ali. Se os seus patrões se alimentavam, ela também se alimentaria. Mas agora ela tinha que correr atrás do alimento. E quando ela percebeu que não tinha o alimento, que tinha acabado a água, tudo que ela tinha que fazer era chorar. Deixou o filho longe e começou a chorar, porque ela não sabia o que fazer. Completamente desamparada, completamente sem direção, amargurada. Você já pensou? Uma pessoa que sofre uma decepção,
uma rejeição tamanha como essa, ela perde o ânimo. Um acontecimento nessa magnitude, com tanta convergência do mal, faz com que a pessoa se sinta fragilizada, para baixo, fica cabisbaixo, derrotada, não tem ânimo para nada. E agora aquela mulher não sabia o que fazer, porque sempre as suas decisões eram tomadas por outras pessoas. Mas, apesar de toda essa conjuntura ruim, desastrosa, apesar de toda essa convergência de acontecimentos ruins, algo de bom lhe acontece. Algo de bom lhe acontece. O Senhor envia um anjo para cuidar dela e do seu filho. E aqui a história muda. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, que se identifica com Agar, não necessariamente com os mesmos pormenores da história dela, mas com os sentimentos que ela sofrera, com as dificuldades que ela passara. Você que se identifica com a rejeição, com a ingratidão, com falta de direção, com desamparo, e fica assustado com as coisas que estão diante de você de uma hora para outra, aquilo que era seguro, aquilo que te dava força, aquilo que te dava tranquilidade já não existe mais, ruiu, e de uma hora para outra se vê numa situação ruim. A saúde já não está mais ali te deixando firme, a segurança financeira já não é a mesma, os amigos já não estão mais ali do lado, ou se foram, ou estão fragilizados. Seja como for, nós também encontramos momentos como o de Agar. Agora tem um ponto muito importante que eu gostaria de mostrar para você, é que Agar, quando estava na casa de Abraão, considerado o pai da fé, o homem que andou segundo a direção de Deus, um homem que deixou pai e mãe, deixou sua terra, deixou sua parentela e foi pela fé para uma terra que Deus ia mostrar. E ele não conhecia essa terra. Esse homem Abraão, que é um exemplo para nós, que é um gigante da fé, apesar de Agar estar no mesmo teto desse homem, apesar de Abraão ser uma influência para nós hoje, para milhares de pessoas durante todos os séculos, inclusive para os judeus, para os árabes, para outros povos também que conhecem a sua história, apesar de tudo isso, Agar não teve experiências fundantes no tempo que passou com Abraão. No entanto, Agar não teve experiência que deram fundamento para a sua fé, para poder suportar momentos de rejeição, de ingratidão, de desamparo e falta de direção. Apesar de estar ali ao lado de Abraão por muitos anos, aquela mulher não tivera experiências com Deus, pelo menos a Bíblia não relata isso. E nós podemos até inferir isso, concluir isso, porque quando Agar estava no deserto, ela chorou, deixou seu filho longe, mas não se há nenhuma menção de que ela tenha orado. Não se menciona que ela confiara em Deus. Provavelmente ela não tivera nenhum momento de espiritualidade na casa de Abraão. Até porque, naquela cultura de clã, o chefe da família representava a todos. Abraão representava toda a família. Apesar de não ter tido nenhuma experiência na casa de Abraão, agora Agar teve no deserto. E Agar teve uma experiência quando Abraão não estava por perto, quando ela não tinha um amparo, quando ela não tinha alguém para tomar suas decisões. Naquele momento, Deus surgiu estrategicamente para salvar a ela e a seu filho. O que eu quero falar com isso para você entender muito bem o que esse texto traz para nós, além de inúmeras lições? Olha, às vezes, as maiores experiências que nós passamos com Deus são os momentos que nós mais estamos fragilizados. Os momentos que nós estamos fora da nossa estrutura de segurança, fora do nosso porto seguro. Em muitos momentos que estamos bem e que indiretamente estamos sendo guiados por Deus, claro, Deus nos dirige, Ele próprio dirige a nossa vida. No entanto, quando eu falo indiretamente é porque Deus nos abençoa por meio de outros. Por exemplo,
Deus abençoa a nossa vida por causa dos nossos pais. Quando os nossos pais são fiéis ao Senhor, são pessoas de bom senso, são bons cidadãos, nós somos abençoados por causa da postura de nossos pais, que não se envolvem com crime, não se envolvem com coisas que Deus condena e etc. Tal. Então nós somos abençoados indiretamente. E Agar era abençoada indiretamente. Só que agora havia um plano de Deus para abençoá-la diretamente. Os males que antes aconteceram com Agar, quando estava na casa de Abraão, primeiro tinha que passar por Abraão, tinha que atingir Abraão, atingir todos da sua casa, e assim Sara também, indiretamente, ela acabava sofrendo pelas decisões mal tomadas de Abraão. Mas ela também era abençoada pelas decisões bem tomadas de Abraão. Mas agora ela não tinha Abraão para tomar decisão ruim nem decisão boa. Ela própria. E nesse momento foi que ela teve a maior experiência com Deus. Eu quero que você entenda isso, porque às vezes nós achamos, quando tudo rui, quando tudo desaba, quando tudo vai embora, quando as coisas não estão como antes, quando não temos um porto seguro, quando não temos uma estrutura que nos dá sustentação, nós achamos que tudo acabou. Mas e se for agora o momento da maior experiência? O momento da maior grandeza no nosso relacionamento com Deus. O pico do milagre, da nossa história, do testemunho, da experiência com o Senhor. Agora Agar tiver a sua própria experiência. Então você que me ouve, que passa por momentos difíceis, eu me sinto tocado a trazer essa palavra, porque há muita gente nesse período de pandemia, o isolamento que nos atingiu, falta de emprego, falta de amizades, desamparo, sentimos falta dos amigos, sentimos falta dos grupos de convivência, quer seja igreja, família, clubes e colegas de trabalho, de escola, seja o que for. Nós temos um misto de acontecimentos ruins, uma convergência de acontecimentos ruins. Mas quem disse que isso impede o agir de Deus? Eu quero colocar aqui para você 5 grandes ensinamentos finais desse texto para que possa edificar, fortalecer a sua fé. Em primeiro lugar, toda convergência de tempo ruim é passageira. Em todo conjunto, convergência de coisas ruins que nos acometem, que passam, que perpassam por nós, em primeiro lugar, todo esse conjunto de coisas ruins é passageiro. O mal é passageiro. Agar teve um momento ruim quando ela fora dispensada, mas aquilo foi passageiro. Quando ela viu que acabou a água, acabou a comida, aquilo foi passageiro. Ela passou um tempo de escassez, aquilo foi passageiro. Então, um conjunto de coisas ruins que nos acontecem, que podem muito bem nos levar ao desespero, podem muito bem querer tirar a nossa paz, e podem até tirar a nossa paz se deixarmos, e inclusive algumas pessoas até tiram a sua própria vida, pessoas que quando olham para um lado está ruim, quando olham para o outro está péssimo, quando olham para o futuro não vê perspectiva, quando olham ao seu redor só vê abismo, só vê problemas. Essas pessoas em algum momento, dentro dessa convergência, dentro dessa realidade, elas dizem, para que eu vou viver? Então elas tiram a sua própria vida. Há muitas pessoas que chegam a essa conclusão e que cometem tal ato de atrocidade. Mas apesar de todo o mal, queridos, apesar de toda a atrocidade, apesar de toda a convergência do mal, de coisas que nos acontecem de ruim, tudo isso é passageiro. Pessoas que tiraram a sua vida, se tivessem esperado um pouco mais, elas poderiam ter vencido seus problemas, superado, ou poderiam muito bem saber como conviver, se adaptar a uma nova realidade e viver a vida, e desfrutar da vida. A questão é que quando as coisas ruins nos acontecem, nós ficamos tão desesperados, achamos que nada vai acontecer de bom, que nós entramos numa rota de colisão conosco mesmo. A segunda grande lição é que toda essa conjuntura, toda essa crise, ela tem também a possibilidade de nos levar para mais perto de Deus.
para gerar experiência com Deus. Então, ela não é de toda ruim. Olha para a história de Agar. Olha para a história dessa mulher. A conjuntura ruim não levou ao fim, ao desastre, ao trágico. Pelo contrário, levou a ter uma experiência com Deus. Então toda a conjuntura de coisas ruins também podem gerar experiências inéditas com Deus. A terceira grande lição que nós aprendemos desse texto é que nenhuma convergência de coisas ruins tem o poder de nos derrotar. Agar não fora derrotada. Ela não foi destruída. Deus interveio na vida daquela mulher. Então note bem que todas as circunstâncias ruins que acontecem a você, por mais difíceis, por mais complicadas, por mais assombrosas, por mais gigantes que sejam, elas não têm o poder de derrotar você. Não derrotou Agar, não derrotará você também. A quarta grande lição que nós aprendemos é que há uma etapa nova mais adiante. Há uma vida nova nos esperando. A vida de Agar é um exemplo. Estamos estudando Agar e a história dela está na Bíblia por algum motivo. É importante para nós. Nós estamos trabalhando a fé. Estamos trabalhando esse texto para fortalecer a fé, firmar nossa crença em Deus, olhar para o Senhor quando os tempos não forem bons. Agar teve uma nova fase, teve um novo momento, teve uma nova etapa. A Bíblia diz que Deus abençoou ela, abençoou o filho, ambos foram amparados, ambos tiveram uma história boa, ambos foram livres daquela situação de morte, ambos tiveram ainda uma história maravilhosa para contar. E por fim, queridos, a quinta e última grande lição que nós aprendemos da história de Agar é que, apesar de todo mal, nós só precisamos da intervenção de Deus. Os males podem brotar de toda parte, vir de todos os lugares, vir de todas as direções, mas nós só precisamos de uma intervenção de Deus. Não importam se são muitas as setas contra as nossas vidas, se são muitos problemas, muitos inimigos que se levantam, muitas circunstâncias negativas, se o contexto é completamente desfavorável a nós, por vários motivos, nós só precisamos de uma intervenção de Deus. Só foi uma intervenção na vida de Agar para colocar fim em toda aquela situação negativa, em todo aquele projeto que se armava para destruí-la. Em toda aquela conjuntura, convergência de coisas ruins, bastou a intervenção de Deus. Eu quero convidar você a refletir sobre essa mensagem. Aquela fonte que o anjo anunciara para Agar é Jesus. Tudo termina em Jesus. Jesus é o centro de toda a mensagem. O Velho Testamento fora preservado e eu acredito que o milagre foi até maior, porque nós temos o primeiro milagre do Novo Testamento, está em nossas mãos, porque tentaram destruir de todas as maneiras, tentaram desacreditar de todas as maneiras. Mas o Velho Testamento é mais antigo ainda do que o Novo Testamento, e está lá. Se esse texto, como tantos outros do Antigo Testamento, foram preservados, é porque eles têm importância para a nossa vida. No entanto, todo o Velho Testamento, todo o Antigo Testamento, Jesus é o centro. Aquela água que o anjo anunciou que tinha para Agar, para poder matar a sede e eles pudessem se levantar, ter energia para ir a um novo momento, a uma nova etapa, e assim, gradativamente, eles foram recuperando a vida. Aquela fonte é Jesus. Jesus é a fonte de vida. Ele próprio disse: eu sou a fonte da vida eterna. Ele próprio disse para a mulher samaritana: se tu me pedisse, se tu soubesse quem eu sou, eu te daria água, e te daria água viva, e você nunca mais tornaria a ter sede. Jesus é aquele que nos supre, e quando Ele nos supre, podem ter todos os problemas convergindo contra a nossa vida, eles não vão nos fazer desabar, porque uma vez que provamos da fonte da água viva, uma vez que conhecemos Jesus, sempre recorremos a Jesus. Eu quero orar por você, porque talvez você se encontre em um momento de fragilidade.
como Agar, passando por um período difícil, uma etapa, uma fase complicada. Mas nós temos a fonte da esperança, da vida, da fé, da alegria. A fonte que pode trazer para você um novo tempo. Você vai sacudir a poeira, você vai se levantar, vai para frente e você vai vencer. Vamos orar. Deus eterno, diante de Ti coloco as vidas de todos os meus irmãos que estão me ouvindo. O Senhor sabe a realidade e a necessidade de cada um. E olhando para a vida dessa mulher, Agar, nós aprendemos tantas histórias impressionantes. Uma mulher que sofrera o que muitos de nós sofremos hoje. Em muitos momentos somos abandonados, rejeitados, sofremos ingratidão. Temos a escassez por alguma razão, ou a escassez de amigos, ou a escassez de alegria, ou até a escassez de alimento, de recursos para poder quitar os nossos compromissos financeiros. E também, Senhor, muitas vezes não há em nós uma fé operante. Mas, Senhor, diante de toda essa conjuntura, diante de toda coisa ruim que se agigantam contra nós e nós ficamos tão pequenos, nós lembramos que nós só precisamos da intervenção do Senhor, que essa fase ruim vai passar, de que, sinceramente, Senhor Deus, nós temos um Deus tão poderoso que pode fazer infinitamente mais, um Deus que pode transformar essa crise em uma oportunidade para conhecê-lo melhor. E acima de tudo, Senhor Deus, o Senhor pode preparar ainda uma etapa muito melhor para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque aquela conjuntura toda não foi capaz de derrotar Agar. E nós sabemos que nenhum mal que se levanta contra nós vai também conseguir nos derrotar, porque o Senhor está conosco. Nós oramos assim, pedindo que o Senhor fortaleça cada um, no nome santo e precioso de Jesus Cristo, o nosso Senhor, a nossa fonte. Amém. Com uma palavra tão abençoada que veio aos nossos corações, eu quero abençoar a tua vida com a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do doce Espírito Santo permaneça em nossas vidas e caminhe conosco, hoje e sempre. Amém e amém. Glória a Deus por estes momentos que passamos, reunidos, mesmo que seja em pensamentos, mas passamos reunidos para adorarmos o nosso Pai, para bendizermos o seu santo nome e para recebermos dele um pedacinho do maná que ele teve para cada um de nós. Quero convidar você para quarta-feira às 20 horas, participar conosco do nosso culto de oração e estudo. Foi uma bênção a quarta-feira passada e com certeza continuará sendo bênção nesta próxima quarta-feira. Quarta-feira eu aguardo você, sua família, seus amigos, às 20 horas através do Google Meet. Um grande abraço da sua pastora e uma boa semana.